goleiro. Ataca. Pode jogar, também pode jogar. E nada no goleiro, tá? Pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando toda hora. Existe dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para impacto. Acho Sampaio um bom árbitro, mas acho que é um dos mais soberbios do futebol mundial. Acho que ele tem alguma coisa com Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Eu considero o erro claro, porque na minha avaliação, a ação do Jorginho ela teve impacto. Fala, galera! No vídeo de hoje eu vou trazer toda a análise completa do jogão entre Flamengo e Palmeiras. As polêmicas foram de arrepiar e o clima dentro de campo pegou fogo. E para deixar tudo ainda mais claro, vamos ouvir a opinião dele, o ex-árbitro PC de Oliveira, que não poupou palavras sobre o que aconteceu. Então segura aí, porque o que ele disse vai te surpreender. Não conseguimos vencer, mas grandes jogos, grandes finais, nós conseguimos vencer. Foi um jogo de dois times grandes, ainda tem muito pela frente, sabíamos que ia ser difícil, mas pô, eu fico triste porque um espetáculo legal, com o Maracanã lotado e tem a ingerência do árbitro, né? Mas eu fico triste porque acho que ele tem alguma coisa com Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fico triste por isso, porque eu acho ele um grande árbitro. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Mas eu que tenho código, não vou falar o que ele falou para mim. Ele fechou o microfone, mas eu sempre fui respeituoso com ele. Ele falou muita coisa para mim, mas eu não vou falar porque eu tenho código e isso fica em campo. O que acontece em campo, fica em campo, mas eu fico triste por isso. Você não quer falar o que ele falou? Não vou falar porque eu tenho código. Você sabia que ia ser impossível fazer o programa de hoje sem te acionar, né, PC? Você sabia? Só PC. Maestro. Paulinho. Você sabia, PC? Você sabia? Sabia, Rizek. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Rapaz, você? Tudo bem? Bem-vindo, tudo ótimo. Obrigado pelo espaço. Bom, começar com o lance no comecinho do jogo que gerou a maior discussão da partida, né? É isso, e antes... Deixa eu só perguntar uma coisa, Paulinho, antes de começar a fazer a análise. O que pode interferir na cabeça? Você já teve, de repente, até no olho do Ciclone também, em alguma partida onde toda semana ela converge exatamente para jogar uma pressão, jogar uma responsabilidade em cima do árbitro, que deve ter acontecido naturalmente com o Wilton essa semana. A cabeça dele deve ter ficado um inferno, né? Principalmente porque tinha 1 minuto de jogo, né? Então tomar uma decisão com 1 minuto de jogo, eu também acho que foi pênalti, sem querer eximir. Só para saber como é a cabeça de quem tem que decidir um lance como esse, assim. Ótimo, mas boa noite para você, para Ana, Rizek, para todo mundo que está em casa acompanhando o fechamento. Eu acho que a arbitragem está muito pressionada, porque nós tivemos nas últimas semanas 2 erros importantes, né? O do Ramon Abate, no São Paulo e Palmeiras, hoje do Wilton, e são, teoricamente, os 2 melhores árbitros do Brasil. Que o Wilton já atuou em 2 Copas do Mundo, em 2018 como VAR, em 2022 apitou 5 jogos. O Abate apitou a final olímpica e os 2 estiveram no Mundial de Clubes com boas atuações e são os 2 cotados para apitar a Copa no ano que vem, para representar o Brasil. E esses erros não são erros de desconhecimento de regra, como foi o Abate no jogo de São Paulo, que estava em cima da jogada e interpretou como um lance acidental e fomos unânimes aqui, que entendemos que houve uma imprudência do Alan, porque sem querer também é falta. E no jogo de hoje, como bem disse o Maestro, com 2 minutos de jogo, esse lance passa pelo campo. Depois eu vou até mostrar um ângulo do Wilton, e acho que vai ser importante a gente analisar o áudio do VAR, para saber o que ele falou. E passou pela cabine do VAR. Mas eles vão liberar o áudio do VAR? Estão liberando, porque, enfim, a FIFA autorizou, mas nesse caso eles vão divulgar? Sim, porque ficou, acho ótimo. Que provavelmente deve ter o pedido do Palmeiras, né? E ficou convencionado que mesmo os lances sem mudança de decisão, a CBF vai liberar. Não sei se vai ter o pedido do Palmeiras. Digo que eu não sei, porque assim, eu entrei em contato com o Palmeiras ao final do jogo, para saber, assim, o Palmeiras vai fazer alguma queixa. Palmeiras, pelo menos no final da partida, tinha a posição de não fazer aquelas queixas formais que os clubes fazem à CBF. Disse que, inclusive, o Abel só falou de arbitragem quando foi perguntado pelo repórter, que ele, Abel, não tomou a iniciativa de falar, e que essa seria a posição do clube também. E que o Palmeiras entende que a pressão da semana levou ao que ele, clube, entende ter sido um erro claro,
mas que ele, Palmeiras, não estava se preparando para nos bastidores fazer grandes movimentações. Pode ser que mude, claro. Foi a informação que eu obtive assim que acabou a partida. No clube, até porque a semana foi realmente de muita pressão. E aí, maestro, eu acho que é exatamente isso. E a gente está comentando aqui sobre 2 árbitros, Ana também, sobre 2 árbitros experientes. Os melhores. E toda semana a gente fala que o árbitro precisa treinar. E eles passaram por treinamento essa semana toda na Granja do Comari. Trabalharam vários pontos lá, o entrosamento de trabalho em equipe do campo e do VAR. Inclusive, nessa semana a gente vai até bater um papo sobre aquilo que eles passaram no decorrer dessa semana lá. Trabalharam a questão dos 8 segundos, depois da infração marcada do Jandrei no jogo Fluminense e Juventude no meio de semana. Trabalharam a questão de simulação e trabalharam bastante esse trabalho de equipe, orientaram entre campo e VAR. Eu vejo a arbitragem pressionada e com medo de tomar grandes decisões. Porque não é desconhecimento de regra, são lances que... E queria, assim, dar um depoimento de consumidor do futebol brasileiro, assim, não é nem jornalista falando aqui, é alguém que adora ver futebol e ver futebol no mundo inteiro. Sabe o que me deixa louco, assim, com a arbitragem no Brasil? Porque eu entendo que esse lance, sinceramente, eu acho que ele poderia não ser marcado no futebol inglês, por exemplo, que tem uma linha de conduta em que para o VAR interferir, na minha opinião, pelo menos, tem que ter uma unanimidade muito forte, assim, ser um lance muito inquestionável, embora pareça que foi pênalti para todo mundo. Mas o que me deixa louco é que no Brasil você tem um jogo em que o VAR segue a linha da intervenção máxima. Por exemplo, Inter e Corinthians, Fluminense e Mirassol, Grêmio e Bragantino. O VAR fica garimpando coisas ali, procurando nos mínimos detalhes, voltando procurando. Em outros, é nenhuma interferência, como hoje, como foi no São Paulo e Palmeiras. Então o que me deixa louco é você não ter uma coerência. Falta de critério. Se esse for o padrão do futebol brasileiro, isso aí não é pênalti, beleza. Só que num jogo isso é muito pênalti, no outro isso não sequer é revisado. Eu acho que é isso que deixa as pessoas que assistem futebol no Brasil loucas. Porque não tem uma linha de conduta da arbitragem brasileira. Não sei se você concorda. Concordo e passa, inclusive, por mudanças na orientação. E mudanças também naquilo que a FIFA faz a leitura de protocolo do VAR, que no início a ideia original era de somente injustiça, aquele erro claro, óbvio, aquele erro incontestável. A chamada do VAR era para salvar a arbitragem, para não ter gol de mão do Maradona, para não ter ajeitar a bola com a mão do Henry, né, na repescagem da Copa, para salvar, não ter erro de gol impedido ou gol que a bola bate lá dentro, Inglaterra e Alemanha, entra 1 metro, aí vem a tecnologia da linha do gol. A tecnologia veio para isso. Só que, para isso, a gente precisa ter árbitro forte em campo e também precisa ter orientação muito firme, muito seguro. E aqui muda sempre a orientação. Nós tivemos na gestão do CNM uma orientação, e nós debatemos aqui, né, daquele árbitro que era para sustentar a decisão de campo, e às vezes passava erro no campo e o VAR não entrava, no sentido de defender as decisões do campo, e hoje a orientação está muito no sentido de mais interferência. Até a FIFA mudou do erro claro e óbvio para uma linha do, eu tenho até esse material, vou passar para o nosso time essa semana, que é a linha do é ou não é. Então, esse é ou não é, porque tem hora, eu lembro que no começo da implantação do VAR, muitas vezes a gente falava assim, olha, foi falta, até tem um contato, mas não é lance de VAR, porque não é erro claro. Era mais fácil de entender. Ah, foi falta, a gente está discutindo... Você considera isso um erro claro? Você considera o que isso daí que aconteceu? Eu considero o erro claro, porque na minha avaliação, a ação do Jorginho, ela teve impacto no Gomes, porque ele não disputou a bola e não é um contato de referência, porque muitas vezes o jogador está buscando uma referência e tem um contato com o adversário. Duas mãos. E ali não, foi com as duas mãos nas costas e com impacto, o braço estendido, porque normalmente quando é uma referência, você está só marcando a distância do adversário. Ali não, ele perdeu o tempo da bola, olha só. Oi? E você opina que o VAR não chamou por qual razão, então? Eu acho que faltou, para mim, assim, pressão. Os árbitros estão pressionados e com medo de tomar grandes decisões, e não pode. No nível do Hilton, no nível do Caio Max, que estava na cabine, que é candidato, inclusive, a ser VAR FIFA na próxima temporada, independe o tamanho das equipes, independe o momento de pressão de bastidor, que está muito forte. Independe o tempo do jogo, se é com 1 ou com 10 minutos,
lances claros assim, eu acho que tem que ter a atuação do VAR. Não, você não pode se omitir. Para mim, desculpa, Ana, só complementando, eu acho sim, porque, como vocês salientaram, não tem disputa de bola e é com os dois braços. É uma ação de quem perdeu o tempo da bola e foi com os dois braços impactando na ação do Gomes. Desculpa. Qual que é o nível da comunicação entre o VAR e a tranquilidade da comunicação do VAR com o árbitro do tamanho do Wilton? Quanto isso pesa também? Porque você tem o Wilton, que é o top do árbitro do Brasil hoje, que em tese tem que sustentar a decisão dele ali em campo, né? O jogo acabou de começar. Eu tenho muita dúvida também no medo dessa comunicação, porque eu já vi em áudios cabine do VAR que se impõe diante do árbitro, quando é um árbitro um pouco mais frágil, e quando é um árbitro mais forte, né, com mais poder, o VAR recua um pouco. Então eu também acho que esse problema de comunicação acontece entre as equipes. Acontece, e uma informação importante, que foi uma mudança nessa escala, nessa semana, para ter um reforço na cabine do VAR, para que você tenha um equilíbrio da atuação, do tamanho do árbitro, né? Que está no campo de jogo. Para a equipe do VAR, a CBF, Rizek e amigos, está usando, a partir dessa rodada, árbitros FIFA na cabine do VAR. E hoje, nesse jogo, o AVAR número 2, o assistente do VAR, era o Rafael Klein, que era um dos cotados, inclusive, para apitar o jogo. Um árbitro de experiência da FIFA. Lógico, o Wilton com mais experiência de Copa do Mundo, mas o Klein com experiência de grandes jogos, que poderia ter chamado. Exatamente para dar um reforço na cabine do VAR, porque às vezes tem essa intimidação. É o Klaus, é o Wilton, é o Abate, falando que foi acidental, aí a cabine do VAR se é pequena. E para tentar diminuir esse impacto, essa diferença, eles passaram nessa rodada a utilizar árbitros FIFA, do quadro Master também, como a VAR na cabine do VAR, para ter um peso na cabine, mas nesse jogo não funcionou, porque o Clay, com a experiência que ele tinha, concluímos um consenso aqui dos dois, da Ana, do Maestro, do Dena, do Felipe, do PC. Erro claro que o VAR equivocadamente não chamou o Wilton. E aguardamos a divulgação do áudio. E aí, galera? Depois de tudo isso, dá pra dizer que esse Flamengo x Palmeiras foi um dos jogos mais polêmicos do ano. Cada lance, cada decisão, deixou o torcedor com o coração na boca. O PC de Oliveira foi certeiro nas análises, e se até ele ficou indignado, imagina o resto do Brasil. Mas e você? Acha que o árbitro acertou ou passou dos limites? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque essa história ainda vai dar muito o que falar. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente mostra a verdade dos gramados, sem enrolação e com emoção. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. E que venham mais jogos pra arrepiar.